queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Todos encontraram? Glória a Deus. Versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, porque nesse momento nós vamos ouvir a tua palavra, e o desejo do meu coração, Senhor, é que esta palavra vá ao encontro do coração do teu filho nessa noite, da tua filha, e que essa palavra, Senhor, possa ser uma palavra de cura interior, uma palavra que salva nessa noite. É o desejo do meu coração em nome de Jesus. Pode tomar seus assentos. Estava conversando com o Senhor a respeito dessa palavra que Ele colocou no meu coração. E uma história de um homem chamado Naamã, que aqui tem algumas características boas que ele tinha. Comandante, chefe do exército da Síria. Ele era herói de guerra. Ele era um excelente marido. Uma coisa que me chama a atenção aqui, ele era varão valoroso. E o próprio Senhor guardava ele enquanto ele trabalhava. Mas, porém, Naamã era um homem leproso. E em uma das suas viagens para Israel, ele traz consigo uma menina como escrava, para trabalhar de serviçal para sua esposa. E aquela menina, quando entra dentro daquela casa, ela observa que quando Naamã tira suas vestes do exército, a sua farda, ela nota que ele era um homem leproso. Eu imagino como que aquela menina devia se sentir um pouco com medo. Porque na sua cidade onde ela morava, os leprosos não podiam morar lá naquela cidade. Tinham que sair para outro lugar. E ela, sendo uma serva de Deus, uma mulher de Deus, uma menina de Deus, conhecedora da palavra de Deus, ela olha para ele e diz para ela mesma, ela não podia dizer para ele: este homem é um comandante do exército, mas eu sirvo o Senhor do Senhor, o Senhor dos exércitos, aquele que vai me guardar e me livrar aqui dentro de pegar uma doença contagiosa desse homem. Porque eu creio que o Deus que me trouxe para esse lugar pode me usar na vida desse homem. E a palavra e a história diz que esta menina, a primeira oportunidade que ela teve de ficar com a sua senhora sozinha, ela disse para ela: eu conheço um profeta lá em Samaria que pode curar o seu marido. E aquela mulher começa a observar aquela menina e vê que nela há algo diferente. Da mesma maneira é quando muitas vezes estamos dentro do nosso serviço e muitas vezes ninguém olha para nós, nós não somos notados. Mas nós conseguimos com os olhos espirituais ver alguma coisa.
ver pessoas doentes, ver pessoas que precisam ser salvas. E muitas vezes ficamos intimidados, porque a hierarquia das pessoas que está acima de nós, muitas vezes nos intimida. Mas aquela menina não ficou tímida diante daquela situação. E toda vez que ela tinha a oportunidade de falar com a sua senhora, ela dizia: eu conheço um profeta lá em Samaria que pode curar o seu marido. E uma das noites, Naamã chega e a sua esposa começa a conversar com ele. Olha, marido, essa menina que você trouxe lá de Israel, a escrava, ela diz que conhece um profeta que pode te curar. Eu creio que aquele homem já tinha usado todos os seus recursos. Ele tinha muito dinheiro. E até aquele momento ele não tinha conseguido obter um objetivo para a sua cura. E ele via que talvez aquela menina poderia trazer a solução para ele. Então ele comunica e relata aquela história para o rei da Síria. E imediatamente aquele rei escreve uma carta para ele de apresentação. E dá para Naamã apresentar quando ele chegar em Israel para o rei de Israel. E naquela carta está escrito: eu envio esse homem, meu servo, Naamã, para que você o cures da lepra. E a palavra de Deus diz que quando aquele homem, aquele rei, olha, lê aquela carta, ele fica indignado. Talvez só de pegar naquele papel, talvez ele imaginasse que aquele papel estaria contaminado com aquela lepra. Ele rasga suas vestes e fica nu diante daquela situação. Ele fica indignado. E ele diz: eu sou homem que posso dar vida ou tirar a vida de alguém? Por acaso eu sou homem que posso curar alguém? Ainda bem que ele sabia que ele não podia. Ele tinha um nome. Ele era um homem conhecido. Ele podia mandar e desmandar, mas ele não podia ter a cura nas suas mãos. Isso ele reconhecia. Naamã, agora indignado, talvez ele naquele momento ele achou que aquela menina estava de brincadeira com ele. Mas alguém leva o recado para o profeta, na casa do profeta. E aquele profeta ficou sabendo que dentro da cidade havia um homem muito importante, que estava com uma comitiva com ele de homens, mas que ele estava leproso. Então o profeta Eliseu manda um recado por Geazi: diga a ele que vem até a minha casa. E eu vou mostrar para ele que aqui em Israel tem profeta. Que aqui em Israel tem um homem de Deus. E ele recebe aquela mensagem de Geazi e vai até a casa de Eliseu e para lá e fica esperando ser atendido por ele. Bate palmas e o profeta não aparece para ele. Novamente ele é recebido por alguém que diz para ele: ele não vai te receber, mas ele te manda um recado. Ele diz para você ir até o Rio Jordão. E lá você vai dar 7 mergulhos e você vai ser liberto da sua lepra. Naquele momento, aquele homem fica indignado, diz a palavra do Senhor. E ele prepara a sua carruagem e prepara os seus homens para retornar para a sua terra, porque dizia dentro dele: eu não vou descer nesse rio sujo,
fedido. Porque lá onde eu moro, em Damasco, tem rios muito mais limpos. Porque esse homem acha que eu vou ter que descer nesse rio sujo? Mas aqueles homens que estavam com ele, conversa com Naamã e diz: você não já chegou até aqui? O que custa você dar um pulinho até o rio e descer nessas águas? Lá pode estar a tua cura. Sabe quem eram aqueles homens? São as pessoas que muitas vezes estamos com um problema em nossas vidas e procuramos alguém para compartilhar a nossa dor, para compartilhar aquilo realmente que está atrapalhando o nosso viver, e pessoas nos encorajam para seguir adiante. Por isso, muitas vezes, nos encostamos perto de alguém que está cheio de Deus, que está cheio realmente da palavra de Deus, para que traga para nós uma palavra de conforto na hora da nossa angústia, na hora do nosso sofrimento, na hora da nossa dor. E Naamã estava com esses homens do lado dele. Então Naamã resolveu ir até o rio. E quando ele chega ali, ele tira suas vestes e desce até o rio. No primeiro mergulho, a sua lepra ainda estava no seu corpo. E ele desce a segunda vez e sobe das águas. E nada tinha acontecido. E desce a terceira vez. E mergulha a quarta vez. E mergulha a quinta vez. E mergulha mais uma vez, sexta vez. E quando ele olha, ainda ele está leproso. Quem sabe naquele momento ele quis desistir. Quem sabe naquele momento ele pensou: estão de brincadeira comigo. Mas ainda ele desce a sétima vez. E quando ele sobe das águas, ele olha para o seu corpo e vê que ele está completamente liberto da sua lepra. E não ficou nenhuma cicatriz em seu corpo. E ele retorna para a sua carruagem, vestes novas e limpas agora ele veste, e senta ao lado de alguém que nunca desistiu dele, que nunca abandonou ele no meio da sua doença. Era sua esposa. Agora ele olha para ela, sorrindo, sorridente, feliz, porque ele sabe que quando ele voltar para a sua casa, ele vai ter uma lua de mel. Porque ele sabe que agora ele é um homem curado. Agora ele pode entrar com a felicidade dentro da sua casa. Agora ele pode dar alegria para sua esposa. Porque até então o leproso não pode compartilhar a mesma cama com a sua esposa. Talvez dormia num quarto de hóspede. E o que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite através dessa palavra? Como é que está o seu relacionamento hoje dentro do seu lar com o seu marido? Será que por algum motivo alguém está dormindo no quarto de hóspede? Ou na cama do seu filho? Coloca seu filho para dormir na cama com a sua esposa? Porque houve um desentendimento. Quem sabe você tem lutado contra algo dentro do seu relacionamento, talvez. Você tem brigado com seu esposo e dito para ele: olha, esse serviço que você está trabalhando aí, a noite inteira de Uber, 6 meses, e eu trabalhando de dia, de enfermeira num hospital, talvez. 6 meses a gente não tem se encontrado, não tem se visto, dormindo separado. É melhor você procurar um emprego, porque senão eu vou me divorciar de você. E aí, entra a lepra dentro do casamento.
Mas lá dentro da sua casa, talvez tenha um menino. Talvez tenha uma menina. Talvez tenha um filho que está vendo essa situação. Talvez tenha dito, papai, a mamãe disse que vai embora. Mamãe, o papai disse que vai embora. E o filho, a criança, o menino, fica ouvindo essas coisas. Mas saiba que o Deus de Israel está aqui nessa noite. E a solução desse problema está dentro da sua casa e você não sabe. Talvez você já correu atrás do profeta em outra cidade para resolver o seu problema, para ouvir o que o profeta tem para dizer para você. Talvez ele não mandou você mergulhar no Rio Jordão, mas talvez tenha falado que talvez você tem que olhar realmente para o seu orgulho e descer um pouquinho e saber que um dos dois tem que abrir mão da situação para que Deus possa entrar na sua casa. Não é difícil de resolver o problema. Mas muitas vezes o orgulho entra dentro de nós por coisas tão mínimas, tão pequenas, que deixamos o adversário entrar com a lepra dentro do nosso casamento, dentro do nosso relacionamento com o nosso filho. Às vezes, o filho, o menino, está drogado, rouba tudo dentro de casa, já passei por isso, no meio da minha família, rouba relógio, rouba tudo, para vender. E às vezes o filho não é filho do marido, e o marido fica com cobranças com a esposa, e diz, ou você interna esse menino, ou eu vou embora de casa. A lepra está entrando, devagarzinho, sem que percebemos. Mas muitas vezes a solução do problema está na menina, no menino, na mulher, no homem de Deus. Tem homem de Deus nesse lugar? Pode glorificar. Tem mulher de Deus nesta casa? Glorifica o nome do Senhor, porque a solução está dentro da sua casa. É eu e você. Temos que tomar uma atitude. Chega de visitar o profeta em outro lugar. A atitude tem que vir de mim, tem que vir de você. Quem sabe você vai ter que viver com um pouco menos de dinheiro. Talvez você vai ter que viver com um pouco do Uber que o seu marido ganha na semana inteira. Talvez você não vai ter mais dinheiro para fazer a progressiva no cabeleireiro, mas eu descobri que tem uma progressiva debaixo do chuveiro de R$5. Você lava o cabelo, escova e dá o mesmo efeito. Talvez você não vai poder fazer a barba e nem fazer o seu cabelo no cabeleireiro, mas a sua esposa tem uma maquininha que pode deixar o seu cabelo na maquininha 1 e você não vai gastar o dinheiro e vai ser feliz do seu cônjuge da mesma maneira. Muitas vezes o dinheiro não traz felicidade, mas a felicidade está dentro da sua casa. A felicidade está dentro da minha casa. Quando entendemos e ouvimos Deus falar conosco. Lucas capítulo 19. Tinha um publicano que desejava ter uma mudança de vida, porque ele vivia no meio de uma multidão todos os dias. E no meio da multidão ele ouvia dizer de um Jesus que podia salvá-lo. E um dia esse publicano, ele sabe que Jesus ia entrar em Jericó, ele sobe numa árvore, porque ele queria ver lá de cima quem era aquele homem que podia salvar a sua vida. Ele tinha sede de mudança.
Porque tudo que Zaqueu sabia fazer era fazer um montante de dinheiro dentro da sua casa, porque banco naquela época não tinha. Aplicação na poupança também não tinha. Então eu imagino que ele tinha um montante de dinheiro dentro da sua casa que estava até mofando. Era um homem muito solitário, porque as pessoas olhavam para ele e nos olhos dele tinha o quê? Cifrão de dinheiro. Lá vai o homem ladrão. Ele não tinha nome, o nome dele era ladrão. Mas Jesus sabia que ele tinha sede de mudança na sua vida. E Jesus andando no meio da multidão, ele sentia que lá no meio daquela multidão tinha um que queria mudança de vida. E ele para bem do lado da árvore, toca na árvore e olha para cima e chama aquele publicano pelo nome: Zaqueu, desce. Eu quero hoje entrar dentro da sua casa. Ele desce e fala assim: o senhor me chamou pelo nome? Sim. O senhor me conhece? Sim, conheço. Mas o senhor sabe o que o povo acha de mim? O que vai falar do senhor entrando na minha casa? Também sei. Mas hoje eu vou entrar dentro da sua casa. E eu, estudando essa passagem, veio a mim um questionamento. Jesus pousou na casa do publicano. Será que ele foi lá para dormir? Eu acredito que Jesus tinha que ter uma conversa com aquele homem em particular. Sabe por que Jesus não faz ninguém passar vergonha no meio de multidão? Jesus precisava chamar aquele homem em particular dentro da sua casa para que os seus vizinhos não ouvissem o que Jesus tinha que falar para a vida dele. Jesus chega e disse: homem, você quer mudança de vida? Você quer mudar de vida? Você quer seguir a mim? Sim, Jesus, eu quero. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para alcançar a minha salvação? Pega tudo que você tem e dá aos pobres. Se ele falasse isso no meio da multidão, talvez o entendimento dele não chegaria à conclusão que ele teve do particular dele com Deus. Deus quer ter um particular contigo, porque você tem choramingado, você tem passado por situações que a lepra tem entrado na sua vida financeira, na sua saúde, lá no seu emprego, com os seus amigos de trabalho, dentro do seu ministério, às vezes por causa de uma palavra maldita que veio para você, lançado sobre a tua vida, sobre o teu cônjuge, sobre o teu ministério, sobre a tua família. É necessário que Deus entre na casa e tenha um particular conosco. Às vezes aquele particular que chacoalha, ombro a ombro, cara a cara, frente a frente com Deus, para que as lágrimas desçam e saber que é Deus que fala conosco. A profeta em Israel, a profeta de Deus na IBM, Deus tem falado contigo. Deus tem te avisado. Deus tem te orientado. E Ele diz para você nessa noite que talvez vai ser necessário você abrir mão de alguma coisa da sua vida para ser feliz. E Deus pode preparar uma casa para você ficar a sós com Ele. As pessoas que estão chegando nova aqui na igreja,
Talvez não me conheceu um tempo que eu morei na ONG. Deus preparou uma casa para mim. Talvez você olhasse para mim, eu não sei o que você imaginou de mim. Eu tinha lugar para ir. Mas Deus fez eu ficar lá. Eu tive que obedecer a minha pastora. A minha pastora, não, você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar morando na ONG. Eu dizia, não vou. Ela dizia, vai. Você quer ser abençoado? Obedeça ao profeta. O profeta é aquele que quando Deus coloca na tua frente, que a tua carne quer rejeitar a palavra da boca do profeta. Esse é o profeta que Deus coloca na tua frente. E a minha maior dificuldade não foi morar na ONG e ficar sem água para tomar banho. Não foi. A minha maior dificuldade foi que um dia, do nada, eu entrei dentro do carro da minha pastora e ela olhou para mim e disse assim, pastora, vai lá na casa da sua mãe tomar café com ela. Eu olhei para ela assim e disse, tá bom, pastor, eu vou. E quando eu desci do carro dela, eu disse, vou nada. Eu não vou não, a minha pastora não conhece a minha mãe. Minha mãe é uma mulher rixosa. Minha mãe não me ama. Minha mãe não está nem aí comigo. Eu não vou. Passaram um tempo, eu não me lembro quanto tempo foi que passou. A minha pastora novamente veio ao meu encontro e disse, pastora, você foi lá na casa da sua mãe? Eu disse para ela, fui, pastora. Ela disse, amém, filha. E quando eu desci do carro dela, eu comecei a chorar. Eu disse, Senhor, eu não posso mentir. Eu sou tua serva. Ela é minha pastora. Eu vou ter que ir agora, eu vou ter que ir lá. E levantei de manhã cedo. E comecei a abrir o portão, subi na ponta do pé. E quando eu entrei na porta da cozinha, minha mãe estava sentada, de cabeça baixa. Quando ela levantou os olhos, ela começou a chorar. E me abraçou. A minha mãe é desviada da igreja há 25 anos. E ela me abraçava e dizia assim, filha, eu quero ir para o céu com você. Me perdoa. Eu te amo. E ali Deus trabalhou. E alguns meses atrás a minha máquina de lavar queimou. E eu fui fim de semana lavar minha roupa lá. E quando foi um dia, minha sobrinha passou uma mensagem no meu WhatsApp. Tia, amanhã deixa a Mônica em casa, não deixa ela ir para a escola não, porque a avó comprou uma máquina Brastemp para você. E vai chegar aí na sua casa, zerada. E muitas vezes a bênção está dentro da nossa casa e não enxergamos. Não queremos aceitar. Não queremos nos humilhar. Não queremos amar. Mas Deus, Ele tem as estratégias dele para tratar com o homem. É verdade que quando a palavra de Deus diz, no livro de João, capítulo 7, versículo 37, que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essas águas é águas que curam. Essas águas são águas que saram. E que saram feridas. E que se libertou a ferida e ficou a cicatriz. A água tira a cicatriz e não deixa raiz nenhuma de amargura. E essas águas estão aqui nessa noite para nos libertar de todo o pecado, de toda raiz, de amargura, de toda lepra que estiver em nossas vidas nesta noite. Essas águas têm poder para nós mergulharmos nessa noite e sairmos daqui diferente, e sairmos daqui curado, e sairmos daqui libertado pela palavra santa do Senhor.